Sejam todos bem-vindos ao Química em Arte. Hoje temos a presença ilustre da professora doutora Vivian Machado de Menezes, uma das mulheres cientistas que colaboram para mudar o terrível cenário da desigualdade de gênero e uma das mulheres cientistas que colaboram em pesquisas nas áreas de nanociência e no ensino de física. A professora Vivian possui graduação em Física Bacharelado, com ênfase em Física Médica, pela Universidade Franciscana, mestrado e doutorado em Física da matéria condensada pela Universidade Federal de Santa Maria, tem experiência em Física nas áreas de Física Médica, Propriedades Eletrônicas e Estruturais de Nanoestruturas, Estados Eletrônicos e Experimentos Didáticos de Baixo Custo. Atualmente, é professora do Magistério Superior da Universidade Federal da Fronteira Sul e coordenadora acadêmica substituta do campus Laranjeiras do Sul. Seja muito bem-vinda, professora Vivian. Olá, professora Gisele. Boa noite, pessoal que está assistindo o Química em Arte. Eu agradeço o convite e dou os parabéns pelo projeto que valoriza as mulheres que batalham tanto aí para ocupar o seu espaço na ciência. Boa noite a todos. Boa noite, professora Vivian. Obrigada por aceitar o nosso convite, contar um pouco da tua história de vida, né, profissional, acadêmica, enfim. Muito obrigada mesmo por estar aqui compartilhando e colaborando com o projeto Química em Arte nesse espaço que é feito para as mulheres. Muito obrigada. Professora Vivian, em que momento tu decidiu fazer Física Médica? É uma boa pergunta, né? Porque, na verdade, eu nem sabia que eu queria cursar Física Médica. Eu estudei, quando eu fiz o meu ensino médio, eu achava que eu gostaria de cursar alguma coisa relacionada à química. Mas, no fundo, o meu forte sempre foi matemática. Só que a minha mãe já é professora de matemática e o meu irmão mais velho, Patrick. Então, eu resolvi fazer uma coisa diferente para nós não sermos todos matemáticos. E eu achava que eu gostava muito de química. Inclusive, fiz um cursinho, um ano, para passar no vestibular. E cursei, inclusive, um ano de engenharia química, ao mesmo tempo que eu cursei o primeiro ano de física médica. E quando eu estava me preparando para fazer o vestibular para engenharia química, que eu fiz em outra universidade, eu descobri o curso de física médica, que era um curso bastante novo, nunca tinha ouvido falar até então, é bastante voltado para a física de radiações, e eu achei o assunto muito interessante. Mas até então eu não sabia que eu gostaria de cursar física. Eu me interessei quando eu descobri as funções que fariam um físico médico, né? E me interessei pelo curso. E aí acabei conseguindo fazer o vestibular e cursar as duas faculdades ao mesmo tempo, por um ano, né? Engenharia Química e Física Médica. E acabei desistindo da Engenharia Química e continuei, gostei, me apaixonei pela Física Médica. Ah, não acredito! A química perdeu, então, uma grande profissional, uma grande colega. Perdeu não, né? Porque são áreas afins, elas acabam se comunicando de alguma forma, de alguma maneira. Uma pessoa que se forma em física médica, ela está apta a desenvolver quais funções, quais as atividades? Conta para nós um pouquinho. Então, existem três áreas principais na física médica, onde depois de um tempo tu te especializa, né? Que seriam radioterapia, que é a parte de terapia para câncer, né? Aplicação de radiação para terapia do câncer, radiodiagnóstico, que é a parte de imagens utilizando raio-x, e medicina nuclear. Então, são os três ramos da física médica, e os três são muito interessantes. Eu até nem sei se no mestrado eu acabei mudando, né, de área, eu não sei nem qual que eu escolheria, porque eu gosto das três, né, e o físico tem todo esse controle dos equipamentos que possuem radiação, que funcionam por radiação,
Ele pode fazer cálculo de blindagem, por exemplo, das paredes num setor de radioterapia, por exemplo. Então, ele é o responsável por todo o funcionamento, controle de qualidade do equipamento e do ambiente, principalmente por questões de segurança, né? Para não expor as pessoas à radiação. Com certeza. Vivian, no teu mestrado e doutorado, tu te especializou na área de física da matéria condensada. Explica para nós um pouquinho sobre qual é o foco do estudo dessa área da física, como tu desenvolveu o teu trabalho. Fale um pouquinho para nós, por favor. Então, realmente, quando eu fui fazer meu mestrado, eu mudei de área, né, como nós comentamos, eu fiz a graduação em Física Médica, e no meu mestrado e no doutorado, eu fui estudar um outro assunto que eu gosto muito, e já trabalhei bastante, que é nanotecnologia, né? E aí, para estudar nanociência, um ramo da física que estuda isso é a física da matéria condensada, ou alguns chamam de física do estado sólido. Então, como o nome diz, a física do estado sólido estuda materiais sólidos e muitas propriedades da matéria, interações de matéria, propriedades eletrônicas, magnetismo, e se estuda muito a parte das interações dos constituintes da matéria. Eu mudei de área, né, no meu mestrado e doutorado, eu estudei a parte de estados eletrônicos relacionado a nanomateriais de carbono. Na verdade, eu fazia simulação computacional de interações de nanomateriais de carbono com moléculas de interesse biológico. Então, para estudar nanociência, né, eu tive que ir para a física da matéria condensada. E é uma área bem difícil, né, de se trabalhar essa questão da simulação. Quando eu fiz doutorado, tinha que ter um computador muito bom, tanto é que a gente não conseguia rodar no meu computador, tinha um computador específico da universidade que passava o dia inteiro rodando, vamos dizer assim, as estruturas. Tanto é que acabou sendo um trabalho de mestrado de uma outra colega do nosso grupo, né? Ela acabou trabalhando só com isso, porque é bem complexo, né? Essa questão da simulação, né? Existe a gente chama de custo computacional, né? A gente precisa de computadores potentes para fazer certas simulações, e nesse caso de partículas elementares, aumenta cada vez mais o custo computacional. E realmente, para rodar os nossos programas, né, as nossas simulações, a gente precisava de computadores muito bons ou acessar. Na verdade, a gente tinha acesso a um cluster, que são supercomputadores em Campinas, no meu caso, né? Porque a gente não tinha os computadores que a gente precisava, a gente acessava por internet. São projetos, algumas universidades têm esses clusters, e aí os grupos de pesquisa cadastram um projeto, e aí tu pode acessar e rodar a tua simulação nesses computadores, desde que tu faça um agradecimento, né, e mencione onde que tu fez a simulação. E no nosso caso, nós fazíamos a simulação lá nos computadores de Campinas. Nós nem tínhamos os computadores que a gente precisava. Realmente é bem pesado computacionalmente para suportar certas simulações. É verdade, isso mesmo. E, Vivian, qual é a diferença de simulação computacional para modelagem? Na verdade, existe diferença ou é um erro assim conceitual? A tua pergunta é muito boa e é difícil de responder, porque as duas coisas andam juntas, né? A modelagem matemática e a simulação computacional. Muitas vezes a simulação parte de um modelo matemático, né? Ela resolve algum problema matemático, uma equação que descreve um determinado fenômeno, que seria o modelo matemático, né? E aí tu pode fazer essa simulação utilizando um computador. Existem programas que já descrevem determinados modelos
né? Mas a modelagem em si é a descrição do fenômeno matematicamente falando. E não necessariamente tu precisa fazer computacionalmente a aplicação de um modelo matemático, né? E não necessariamente são modelos numéricos, às vezes são modelos analíticos. A grosso modo, seriam as equações que regem os fenômenos, o modelo matemático. Mas aí a simulação computacional, que seria já a aplicação computacionalmente falando, muito provavelmente vai ter um modelo matemático para poder simular aquela situação. Então, são coisas que andam juntas, de certa forma. Mas a tua pergunta é boa e é difícil, porque não são a mesma coisa, mas provavelmente tu vai ouvir falar das duas coisas juntas, né? Mas eu trabalhei muito tempo com simulação, onde nós usávamos softwares que já vinham prontos para fazer certas simulações, a gente mudava os parâmetros e utilizava o programa já que vinha para simular propriedades específicas. Existem programas que já vêm para isso, né? E agora, por exemplo, no mestrado em alimentos, eu oriento alunos onde a gente estuda o modelo matemático para descrever o fenômeno e depois a gente cria o código computacional para resolver aquela equação. Então, são coisas diferentes. Na verdade, me parece que elas andam juntas, né? Não tem como uma falar de uma sem fazer a outra, né? E tu também é professora do mestrado na área de engenharia de alimentos aí no campus Laranjeiras do Sul. Está desenvolvendo esse projeto, essa orientação. Além dessa orientação, tu já desenvolveu alguma outra orientação ou tem algum projeto em mente para trabalhar na área do mestrado? Eu já trabalhei em outra universidade, onde eu também fui professora do mestrado, fui vinculada ao mestrado, mas eu não cheguei a orientar por causa do tempo que eu fiquei. Mas aqui em Laranjeiras existe uma linha do mestrado, uma linha de pesquisa, que é de simulação computacional e modelagem de processos relacionados a alimentos. Então, aqui, né, eu trabalho nessa linha de pesquisa e tenho orientação de alunos que a gente trabalha com modelos. Por exemplo, eu tenho uma aluna que fez um projeto de modelos de transporte de oxigênio em embalagens de alimentos. Então, a gente trabalha bastante com modelos matemáticos e primeiro a gente resolve na mão para depois ir para o computador, né? Então, até mais uma diferença aí também entre a modelagem e a simulação. Mas os meus orientandos de mestrado mesmo, eu só tive aqui em Laranjeiras. Mas a gente tem uma linha de pesquisa especificamente para trabalhar com isso. Professora Vivian, você coordenou 3 edições da Feira de Ciências da Cantu. A última edição teve mais de 600 estudantes, professores e técnicos vinculados a instituições do ensino fundamental, médio e superior, e aproximadamente 500 visitantes. Conte um pouquinho para nós como aconteceu a feira, como é estar à frente coordenando um evento cada ano que passa, né? Ele aumenta mais. E quais são as boas experiências que se tem desse processo como um todo? E realmente é um compromisso que dá bastante trabalho, mas é muito gratificante porque é um evento, ele acontece na UFFS, no campus aqui Laranjeiras do Sul, mas é um evento regional, né? E vem escolas de várias cidades aqui da região. A gente tem as 3 categorias, né? Ensino fundamental, médio e superior. Na verdade, a primeira edição até não foi, não era intencional de seguir, né, outros anos, mas os estudantes gostaram tanto e comentaram que iriam se preparar para os próximos anos. E então ficou aquela conversa, um vínculo, né, entre nós da universidade e as escolas,
E o pessoal gosta de mostrar os seus projetos, seus trabalhos, e tem participação de muitas pessoas aqui da região, muitas escolas. As prefeituras fornecem ônibus, é um evento que ocorre um dia. Vem pessoas da comunidade regional para assistir os trabalhos, e é muito gratificante ver a empolgação dos alunos, os trabalhos inovadores, trabalhos muito criativos, e acabou se tornando um evento muito interessante, né? E alguns já contam com a próxima edição. Então, nós começamos depois do primeiro, nós acabamos fazendo as outras edições, né? A segunda e a terceira, provavelmente, quando a pandemia se resolver, né, um pouco, nós provavelmente teremos uma quarta edição. E é um evento, assim, é um preparo o ano inteiro, ele é difícil, né? É trabalhoso, mas é tão gratificante ver a empolgação, né, e o empenho, né, dos estudantes, dos professores. As pessoas gostam de ser valorizadas e mostrar os seus trabalhos, né, divulgar os seus projetos. Então, é muito gratificante criar esses vínculos com os estudantes das escolas, né, o pessoal da comunidade regional. Eu acho que também é o papel da universidade, fazer essa parte social. Então, é muito gratificante trabalhar com esses eventos onde nós podemos interagir com as pessoas, não só da comunidade acadêmica, mas da comunidade escolar também. Na verdade, o ano passado não teve, em função da pandemia. Eu sou uma das professoras que colabora com Ficiências, né, que é um evento também que envolve as escolas, né, as universidades, não só do Brasil, mas, né, das nossas fronteiras aqui. No Ficiências foi bem interessante, porque vários alunos que estavam participando do Ficiências estavam trazendo também projetos que eles apresentaram aí no campus de Laranjeiras do Sul, e extremamente animados. O quanto é importante essa feira, né, não para a região como um todo, e esse estímulo que traz para os alunos, né? E o envolvimento deles, dos professores, assim, eu acho que é algo fantástico. E o mais interessante que tu deve escutar isso, eles relatam que eles querem ir para a área da ciência, seja física, seja química, biologia, enfim, né, alguma engenharia, mas ligado à área das ciências. Eu acho que isso é o papel fundamental, né, da feira de ciências, traz isso, né, esse estímulo para os alunos. E, Vivian, eu não sei se foi antes ou depois que tu começou a coordenar, porque tu foi a coordenadora desde a primeira edição. Tu tem um canal no YouTube chamado Fisicália. E nesse canal ele trabalha com experimentos alternativos para o ensino de física. Essa ideia do canal do YouTube surgiu antes ou depois da Feira de Ciências? E fala um pouquinho para nós sobre o canal, por favor. Nós temos esse canal no YouTube, na verdade é um projeto que eu coordeno de pesquisa aqui do campus, onde nós pesquisamos, né, e construímos alguns experimentos, ou às vezes os experimentos já existem, mas a gente executa sobre física, mas com materiais de baixo custo. Então, existe esse projeto desde 2015. Nós temos esse projeto institucional, onde eu tenho alunos de iniciação científica, né, bolsistas e voluntários, e nós executamos esse projeto no laboratório de física aqui da universidade, e nós construímos experimentos, roteiros experimentais, nós tentamos explicar os experimentos, validar alguns. Se nós criamos, nós fazemos alguns testes para ver a precisão do experimento, ou se é um experimento que já existe, né, nós testamos e desenvolvemos roteiros. Nós já escrevemos um livro, inclusive, já publicamos alguns artigos, e nós tentamos divulgar esses roteiros experimentais até para auxiliar professores nas escolas, que às vezes não tem laboratório de física,
e muitas vezes não executam experimentos, até por falta de tempo de elaborar, né, ou de estudar, né, de se preparar para a parte experimental, às vezes não tem equipamento, né, para isso. Então, o nosso projeto sempre teve, né, o objetivo de a gente fazer o experimento, mas fornecer um material que possa ser suporte para professores que não tenham acesso a um laboratório de física equipado, né, e moderno como o nosso, da universidade, por exemplo. Então, nós propomos experimentos de baixo custo, e aí, como nós queremos que esses roteiros experimentais cheguem até os professores ou estudantes de escolas, por exemplo, nós começamos a tentar publicar, né, esses materiais, e aí surgiu a ideia de publicar na internet também, né, para que todos tenham acesso livre, né, gratuito, e que seja um material realmente útil, né, um projeto que possa facilitar a vida dos professores, né, ou mesmo dos estudantes, propor algumas ideias. Então, nós começamos, na verdade, a publicar alguns vídeos no Facebook, né, nós não tínhamos ainda o canal no YouTube, nós executávamos os experimentos, nós fazíamos o roteiro experimental e filmávamos e colocávamos no Face. E aí, com o tempo, nós percebemos que o YouTube tinha um alcance maior e nós começamos a, então, produzir vídeos para colocar num canal que nós chamamos de Fisicália no YouTube, mas o canal do YouTube realmente veio depois da Feira de Ciências. A Feira de Ciências, a primeira edição foi em 2017, e os experimentos que nós postamos no YouTube, nós já executamos desde 2015. Só o meio de publicação, né, é que veio depois. Mas a ideia realmente é fornecer um material que possa ser utilizado, né, até aceitamos sugestões também, para que seja útil, né, para a execução de experimentos, principalmente para quem não tiver acesso ao laboratório. Que legal, Vivian, isso é muito importante. Eu já fui professora do ensino fundamental e médio, e a gente sabe que nas escolas nem sempre tem, né, o equipamento, nem sempre tem laboratórios. Então, ter um espaço como hoje, que o YouTube nos favorece nesse sentido, poder estar mostrando isso e publicizando isso para os professores, principalmente, eu acho sensacional. Parabéns a ti e a toda a equipe. E além de todas as publicações que tu teve, tu acabou falando agora no livro, né? Então, tu tem várias publicações em artigos, capítulos de livros, mas esse livro em especial, ele traz a questão dos experimentos propriamente dito, né? O nome do livro é Ensino de Física com Experimentos de Baixo Custo. Como é que ele nasceu, esse livro? Me conta um pouquinho sobre essa sua obra. Esse livro, então, até acabei comentando, né? Ele é um fruto desse projeto de experimentos de baixo custo. E aí, como eu comentei, lançar os vídeos no YouTube foi o último passo, né? O projeto ainda está vigente. Até agora não estamos produzindo muitos vídeos por uma questão que a pandemia, né? A gente parou de acessar o laboratório, então tivemos que dar um tempo. Mas antes de ter o canal no YouTube, nós tínhamos muitos roteiros experimentais, já fazia alguns anos que o projeto vinha sendo executado, e nós produzíamos o material, né? Testávamos os experimentos, a gente criava o roteiro com passo a passo, descrição para análise de resultados, bibliografia, referencial teórico. E aí nós tínhamos esse material e até acho que a gente já tinha publicado uns 3 artigos pelo projeto, mas de 3 experimentos. E nós tínhamos muitos roteiros de muitos experimentos e como eu comentei, a intenção do projeto é que esse material seja acessado por outras pessoas para que possam, lendo o nosso roteiro experimental, executar, né, algum experimento. Então, nós tínhamos muitos roteiros experimentais
e esse material, né, conosco e não estava sendo acessado por outros professores, né, por outras pessoas. Então, nós juntamos todos os nossos roteiros experimentais que nós tínhamos até então e colocamos num livro. Então, esse livro, eu sou a organizadora, né, e automaticamente sou uma das autoras, porque eu coordeno o projeto, e nós publicamos o livro, eu e mais 10 alunos, se eu não me engano, são autores, e a técnica do Laboratório de Física, que eram os que estavam participando no projeto na época da publicação do livro. Então, todos os estudantes de iniciação científica que participavam do projeto, praticamente todos, tiveram uma participação de autoria no livro. E esse é o nosso, é um dos frutos, então, do nosso projeto. Legal, Vivian. Pô, escrever um livro, né? Obviamente que não é algo tão simples assim, um trabalho de anos, mas trazer, né, como autores os alunos, né, os envolvidos, que foram os alunos que estiveram ali contigo e que com certeza fizeram grandes contribuições, não só os alunos, mas como a nossa colega técnica também. Que legal, que bacana, parabéns a vocês. E tem que vir uma versão 2 agora, né? E aí eu quero um autógrafo também, tá? Não sei se nós vamos conseguir de todos os autores, né? Mas de repente um autógrafo teu e da nossa colega, de repente eu consiga, né? Eu acho que vai ficar bem legal para colocar aqui na nossa estante. E com todos esses projetos que tu tem, né? Projetos na área de ensino, de pesquisa, de extensão, né? Tu tem uma preocupação muito grande com o ensino de física, trabalha com temas, com conceitos bem complexos assim na área da física. Quais são as recompensas e dificuldades, né, de executar esses projetos propriamente dito? A recompensa, com certeza, o conhecimento, né, desenvolver projetos que cheguem até a comunidade escolar, por exemplo, isso é gratificante, né? A ideia da Feira de Ciências, um tanto tem a ver, por exemplo, né, com esse projeto, que a gente desenvolvia experimentos e queria interagir com as pessoas. Nós sempre ministramos oficinas para mostrar também, né, não tinha mencionado, nós fazemos oficinas e recebemos visitantes das escolas para mostrar esses experimentos que nós desenvolvemos. Então, é muito gratificante poder interagir, né? Os alunos, quando vão, visitam, eles querem mexer no experimento, eles querem eles mesmos executarem. Então, essa interação, esse brilho nos olhos, de verem aquela mágica acontecer, né? Parece às vezes que é mágica. Então, isso é muito gratificante. Falando nessa área, dessa parte experimental, né? Mas com certeza desenvolver um novo projeto, né? Por exemplo, trabalhar com a parte de nanotecnologia, estudar um assunto que ninguém tinha estudado antes, também bastante empolgante, né? Para quem trabalha com a parte científica, a gente se empolga de descobrir coisas novas e pesquisar coisas que talvez ninguém tivesse pesquisado antes. Então, quem é da parte acadêmica, científica, acho que sempre tem essa curiosidade e a gente se empolga, né, por descobrir coisas novas, por conhecer coisas novas. Mas existem dificuldades, com certeza existe uma questão que eu acho que todos vão concordar, que é a questão do incentivo, né? O incentivo para pesquisa no Brasil é bastante complicado. Então, a gente gostaria de fazer muito mais, e por falta de recurso, a gente acaba não executando todas as ideias que a gente tem. Eu acho que a vontade de todo pesquisador é sempre fazer mais, e aí a gente acaba tendo as dificuldades financeiras, né? Ou até mesmo por causa da burocracia, muitas coisas acabam não acontecendo. A nossa vontade é sempre maior do que a gente faz. Acho que todos os cientistas, né, e as pessoas do meio acadêmico têm esse entrave, né, questão de recursos
mas a gente está sempre tentando. Os desafios fazem parte também. Com certeza, Vivian, com certeza. A maior dificuldade, né, que a gente tem, como tu mesmo disse, todo mundo quer fazer mil coisas, mas infelizmente não se tem recurso. Cada vez mais diminui os recursos, cada vez mais afunila a concorrência, né, seja em editais da universidade, seja em editais externos. Então, cada vez está ficando mais difícil pelos cortes que estão tendo, né? Os experimentos que tu tem, né, de baixo custo, tem algum que teu olho brilha quando tu fala nele ou quando tu pensa no experimento, tem algum que, ai, que legal, eu vou fazer esse experimento. Tem aqueles que a gente vê que os alunos se empolgam e a gente acaba sempre mostrando. Então, tem uns que a gente são os carros-chefe nas oficinas. Uhum. Os que os alunos podem interagir, porque muitos experimentos são apenas demonstrativos, né? Por exemplo, se tiver eletricidade ou tiver fogo, a gente não vai deixar os alunos manipularem o experimento. Mas tem alguns que são bastante interativos, e aí a gente vê que os alunos se empolgam quando eles podem brincar também, né? Então a gente acaba gostando e é os que a gente sempre mostra, assim. Então tem alguns, tem uma bobina de Tesla, que inclusive foi um aluno que desenvolveu numa disciplina minha e deixou de presente para nós, que a gente aproxima uma lâmpada queimada e a lâmpada acende. Imagina, parece uma mágica. E aí os alunos podem pegar a lâmpada e eles passarem perto da bobina de Tesla e acender. Então é um experimento que a gente gosta de mostrar, sempre que pode a gente mostra. Tem um labirinto elétrico, que é uma brincadeira de passar uma argolinha por um labirinto, é um arame que se tu encosta, ele faz um ruído e liga uma luz. E aí o desafio tem que passar todo o caminho, que é um labirinto, sem encostar. E aí os alunos, quando a gente faz oficina, que leva as escolas, todos tentam passar o labirinto, né? E fica aquela brincadeira. E aí é o desafio, né? E aí às vezes um consegue, é bem difícil. Então esses experimentos que o pessoal consegue interagir normalmente são os que nos empolgam mais, né? Porque eles gostam, querem participar e querem entender também, né? Daí o interesse deles é o que nos empolga mais, né? Com certeza. A gente tem aqui aí, né, no Laranjeiras também tem UFES de porta aberta, né, onde a gente recebe as escolas e a gente mostra os cursos, né? Então, no curso de Química, tem o momento da Química Show, né? Então, mas não porque só o show, mas é para fazer o olho deles, né, brilharem e eles ficam bem curiosos. Isso eu acho que é bem interessante. Embora a gente use essa questão do show, do fogo, do brilho, da mágica, enfim, mas eles querem saber, os alunos querem saber o porquê, né? E vários alunos que participam acabam entrando na universidade como alunos em determinados cursos. E isso é bem legal, é bem gratificante. Às vezes eu estou dando aula e a aluno, aconteceu uma situação e a aluna, professora, não lembra de mim? A senhora tirou uma foto, postou de... Eu fiquei pensando, né? Assim, sim, professora, lembra que a senhora fez vários experimentos? Eu digo, nossa, valeu a pena. Vivian, o crescimento, né, na área da física, né, a gente sabe que a participação feminina ela tem aumentado cada vez mais. Porém, ela é uma área que chega num determinado momento da carreira como um todo. Então, por exemplo, não sei como é que foi no teu curso de graduação, né? Mas assim, no curso de graduação, mestrado, doutorado, tem bastante mulheres que estão estudando, que conseguem bolsa. Os próprios dados mostram isso. Mas quando vai subindo, por exemplo, numa carreira mais para entrar numa universidade ou em algum órgão, enfim, já é mais difícil isso, né? Então, como é que tu enxerga isso, a participação da mulher, principalmente na área da física, né? Que é a área que é o foco aqui da nossa discussão. Como é que a mulher é valorizada, se a mulher é valorizada, se existe algum preconceito, enfim, como é que tu enxerga isso? Fale para nós, por favor. No meio das exatas, das ciências exatas, realmente a inserção feminina, acho que agora a mulher está tendo mais participação, né? Mais valorização,
mas a gente é conhecida a fama que as áreas das exatas são áreas mais masculinas. Até é surpreendente que na minha graduação eu tive bastante colegas mulheres no curso de física, mas eu acredito que é porque foi o curso de física médica. E aí não é aquela física tão dura, né? Que eu acho que seria uma tendência de ser um curso mais masculino. Mas a engenharia química que eu cursei, por exemplo, que eu falei ali que eu cursei um ano, é um curso que, quando eu entrei no vestibular, tinha 19 alunos, e eu e mais uma aluna mulher, né? Então, tinha 17 meninos, né? E duas meninas. Então, realmente, assim, é histórico que os cursos de ciências exatas, né? Química, e as engenharias, física, essas ciências mais duras, né, matemática, sempre foram cursos mais masculinos. Mas eu já percebi uma diferença, né, na minha graduação, por eu ter bastante colegas mulheres, e no meu mestrado, no meu doutorado, eu tive uma orientadora mulher, e ela tinha várias orientandas, né, mulheres. Então, acho que eu não senti tanto essa questão desses cursos masculinos, porque eu acabei não cursando a engenharia química, né, completamente, e tive essa influência de ter orientadora, né, e a física médica é bastante meninas cursando. Mas a gente já percebe, né, por exemplo, no quadro de professores aqui da universidade, falando dos professores de física, né, em vários locais, né, eu já trabalhei aqui não foi o meu primeiro emprego, digamos assim, e eu já senti departamentos mais masculinos, né? E realmente, assim, a gente sente uma certa, não sei se é a palavra preconceito, mas é fato que existe uma certa diferença, eu acho, até da impressão, né, que a figura masculina passa, né, em relação à feminina para as áreas de ciências exatas. A gente percebe, né, quando perguntam, imagino que tu também, Gisele, deva sentir, né, quando perguntam, tu é professora do quê? Veio uma surpresa, né, por ser uma mulher que está ministrando, mas a gente está cada vez, né, se colocando mais. Acho que as próprias mulheres se valorizam, né? Por exemplo, esse projeto, né, valorizando a mulher, a gente não perde nada, né? Talvez algumas pessoas ainda não descobriram isso, mas as mulheres, graças a Deus, né, estão conquistando seu espaço e não deveria ter existido, né, um dia essa diferença, mas é fato que ela ainda existe e as pessoas, não sei, até acho que é um pouco do senso comum, né, de vincular uma figura masculina às áreas das ciências exatas. Eu percebo, né, pelo menos quando me perguntam, e eu digo que eu sou professora de física, eu percebo uma certa surpresa, assim. Mas já evoluímos bastante. Com certeza, Vivian. As coisas têm mudado, né? Mas está em passos lentos. E também quando me perguntam, qual é a tua área? Química? Tu dá aula de quê? Aí eu falo, físico-química e química quântica. Ah! Né? Então, assim, qual o problema? Eu estudei, Sim. né? Eu estudo, a gente estuda Sim. todo dia, né? Então, assim, por quê, né? Ou então, é coisa de maluco. Aí as pessoas acabam, assim, fazendo umas rotulagens que não têm o menor sentido. Mas eu acho que realmente, eu concordo contigo, as coisas realmente têm mudado, mas infelizmente esse desequilíbrio, né, quando se compara homens e mulheres em diferentes áreas, seja na área da ciência, na área de atuação, seja na área da gestão, por exemplo, ela está indo em passos lentos. Hoje, por exemplo, tu é coordenadora acadêmica substituta do Campus Laranjeiras do Sul. Então, o Campus Laranjeiras do Sul, ele sempre teve mulheres na equipe diretiva de alguma forma. E esse ano,
tu estás como substituta. Nós temos na equipe diretiva aí, são 3 meninos. E tu tá ali como substituta do professor Tiago. Como é que é estar nesse cargo de gestão, trabalhando então com os meninos e quais são as maiores dificuldades, né, enquanto coordenadora acadêmica? Porque em determinados momentos tu ocupa esse cargo. Conta um pouquinho para nós. A função de coordenação acadêmica não é fácil. É uma tarefa bem complicada porque lida com a parte dos professores e dos estudantes, né? O coordenador acadêmico é a figura que vai resolver intermediar os dois lados da moeda, digamos assim. Então, é uma função bastante complicada que eu exerço em substituição do professor Tiago. E tu fizeste uma boa observação, é um trio de direção, né? Equipe diretiva, analisando bem o quadro de pró-reitores também são, se tu colocar na balança, tem mais homens do que mulheres, né? Então, realmente, voltando à questão anterior, ainda se tem, né, essa diferença, às vezes, né, das funções administrativas também, né, mas as mulheres, em questões administrativas, eu acho que as mulheres se dão bem, né, porque elas são bastante organizadas e tem jogo de cintura, às vezes, né, para lidar com certas situações. Então, elas têm ocupado, né, algumas funções, nós já tivemos diretora, né, no campus, coordenadora acadêmica, agora eu substituo o professor Tiago. Então, nesses cargos administrativos, as mulheres, pelo menos na Universidade Federal da Fronteira Sul, né, as mulheres têm se colocado aí em algumas funções, e a coordenação acadêmica realmente é um grande desafio, até porque a universidade é bastante nova, né? Então tem várias questões que nós todos, né, que trabalhamos na universidade, estamos adaptando, né? Tem coisas que, por exemplo, o sistema, né, que nós utilizamos está cada vez evoluindo, né? É um processo. Então, muitas coisas não estão bem estabelecidas e isso gera uma certa dificuldade administrativa também, né? Então, existe esse desafio, né? E é uma função, a coordenação acadêmica é uma função, coordenar os coordenadores, né? Não é uma função muito simples, né? Mas é interessante, né? A gente vai conhecendo também o funcionamento da, da universidade, certas coisas que a gente achava que era mais fácil de resolver, a gente começa a compreender, né, porque certas coisas não são como a gente esperava, mas é uma boa experiência. Acho que talvez todos os professores uma hora vão ter que passar, né, por coordenação de curso, alguma experiência administrativa que a gente começa a entender melhor, né, como é que as coisas funcionam na universidade. Com certeza, acho que todo mundo tem que passar por todos os cargos, saber como é que funciona, porque às vezes a gente está do lado de cá, né, e a gente não sabe como funciona. Então, tá numa coordenação, tu já foi coordenadora de curso, então tu sabe, né, tem essa questão da especificidade de cada curso, que vive um mundo com os professores que trabalham ali. E aí, quando tu passa para a coordenação acadêmica, tu está já, né, coordenando todos os cursos. Aí já é uma outra situação, que são diferentes situações, diferentes mundos, tudo é diferente, né? Com certeza. Mas assim, eu te dou parabéns, né? Tu tá nessa posição, embora substituta, mas em vários momentos tu assume, né? E trabalha em conjunto com o professor Tiago. E eu acho, sim, que realmente, assim, a nossa universidade, ela tem uma característica um pouco mais machista, né? Como tu mesmo relatou, vários cargos são ocupados por homens. São raros os campos que tem mulher na equipe diretiva, e é importante a presença das mulheres, né? Então, não só pela sua sensibilidade, mas pela competência também. Não são só os homens que são competentes, não são só os homens que podem
liderar ou dirigir, seja lá o que for. Laranjeiras tinha realmente uma equipe diretiva mais feminina anteriormente, agora está com uma equipe mais masculina, mas enfim, isso são as transições, isso acontece, com certeza. Tu trouxe o Sim. termo desafio. Qual é o maior desafio de ser uma mulher cientista, na tua opinião? O maior desafio é realmente essas barreiras de preconceitos, né? Eu acho que a gente tem que conquistar um respeito que já deveria existir. É uma coisa, às vezes, que no meu caso não aconteceu, mas acho que algumas pessoas se desmotivam, né? A gente ter que se fazer respeitar. Acho que isso é um grande desafio. Nós estamos sempre tendo que conquistar a confiança. Por ser mulher na física, né? No meu caso em particular, ter que parece que provar uma coisa está sempre sendo testada, né? Parece. É um desafio psicológico até mesmo, né? Que eu acho que é o mais complicado na minha área, né, do conhecimento. Mas espero não desanimar. Eu vou seguir. É um desafio, mas eu vou estar sempre lutando por isso e acho que estamos no caminho. Mas ainda vamos precisar, né, brigar bastante. Um dos desafios maiores é isso, a gente tem que estar sempre provando que a gente é capaz e que a gente pode estar ocupando o espaço, determinados espaços, né? A gente não precisa estar toda hora, todo momento provando o que a gente é capaz, porque todos nós somos capazes, né, de desenvolver qualquer função, claro, alguns com maiores habilidades, a determinadas funções, enfim, mas não é impossível. E tu teve, né, continuando essa questão dos desafios, tu foi professora pesquisadora na Irlanda. Eu imagino que foi um desafio também, bem grande na tua vida, né? Como é que é a Irlanda, né, que eu acho que deve ser linda e maravilhosa, a universidade. Como é que foi a tua pesquisa lá, como ela se desenvolveu e como eles tratam as mulheres lá? Fale um pouquinho para nós. Então, existe um certo preconceito, na verdade, dos estrangeiros com os brasileiros, né? Isso é um fato que existe já por ser brasileiro. Então, ser uma mulher brasileira é uma dificuldade a mais. Então, eu tive na Irlanda em 2008, fazendo um pedaço do meu doutorado, e, na verdade, eu fui convidada como uma pesquisadora visitante para trabalhar com simulação computacional, né, com nanomateriais de carbono, que era o que eu fazia, né, fui aprender a pesquisa que eles faziam, que era do meu interesse, do meu projeto de doutorado, e fiquei num laboratório esse tempo, né, que eu tive lá, foi quase um ano, num laboratório onde só tinha homens. Eu não tinha nenhuma colega mulher no meu laboratório de pesquisa. A gente chama de laboratório, mas é uma sala onde a gente fica no computador, né, trabalhando com simulação. O professor que me orientava também era homem, então eu era a única mulher, né, nesse departamento, nesse grupo, né, de pesquisa. Então, eu tive algumas dificuldades, né? Não eram todos irlandeses, tinha uma universidade, eu tive em Dublin, né, no Trinity College, e é uma universidade bastante conceituada, então tinha bastante estrangeiros. E nesse laboratório, onde eu tive realizando minha pesquisa, nem todos eram irlandeses, né? Tinha indiano, tinha um brasileiro, tinha finlandês. Então, eu tive algumas dificuldades, até mesmo para interagir nos assuntos, né? Que eles falavam, por exemplo, de
cricket, que é um esporte praticado lá, que nós não praticamos aqui, e acho que nem é praticado por mulheres também, né? Então, às vezes, até para tomar um café com eles, eu tinha uma dificuldade, além da dificuldade do idioma, né? Os assuntos, eu tenho a impressão que não faziam muita questão de me colocar dentro daquela conversa, né? Eles conversavam assuntos que eu não conseguia conversar, por exemplo. Então, a gente percebe, né? Às vezes é sutil, mas a gente percebe que a gente não está se encaixando, né, naquele grupo. Claro que em termos de pesquisa, né, para minha vida acadêmica, para minha vida profissional, foi uma experiência sem igual, né? As publicações que nós tivemos, nós fizemos trabalhos muito bons para o meu currículo, mas essa questão, né, de ser mulher num grupo de homens, eu percebi que eu não conseguia sequer participar do assunto, né? Então existe um certo preconceito, sim, né? E a mulher brasileira é vista, né, pelo europeu com outro tipo de preconceito ainda, né? Que nem é só a parte, não é só pela questão acadêmica, né? É uma questão da visão que o estrangeiro tem do povo brasileiro. A gente percebe, né? Mas é difícil, assim. Muitas conversas eu não consegui nem participar. Mas a experiência foi muito boa. A Irlanda é um país muito bonito, realmente, só que ele tem um fator climático que também é bastante complicado. Eu não tinha um inglês muito bom, né? Eu não conhecia ninguém. Fui lá pelo convite do professor que era brasileiro e ele tem um agradecimento pelo país, porque ele estudou no Brasil, agora ele é um professor efetivo lá há muitos anos, mas em agradecimento aos estudos que ele teve no Brasil, ele sempre convida um aluno brasileiro para ganhar uma bolsa, né, e fazer pesquisa lá. Então, eu estive na hora certa, conheci a pessoa certa, né, recebi esse convite, essa bolsa, e o fato dele ser brasileiro me ajudou bastante, porque eu tinha bastante dificuldade com o idioma, né? E o irlandês fala um inglês bastante difícil de entender. O sotaque deles é bastante complicado. Então, eu tive essa dificuldade com o idioma, eu não conhecia ninguém, né? Só o que me facilitou realmente foi de trabalhar com professor brasileiro, e ainda eu ser uma mulher brasileira, né? Só por ser brasileira já seria um fator, né, que me geraria uma certa dificuldade, mas ir trabalhar num departamento com homens apenas, né, aumentou minhas dificuldades. O fator climático é um fator bastante complicado, lá chove muito, né, chove... tem épocas que chove todos os dias, então é um fator que pode gerar depressão nas pessoas, então a gente tem as outras dificuldades, né, também, fuso horário, a cultura é diferente, a alimentação tudo diferente, né, por exemplo, eu que sou gaúcha, a gente come muita carne, lá já não, as comidas não eram à base de carne, eles comem muita batata, né, por exemplo, então, tudo diferente, né, a gente tem que se adaptar, mas ser mulher realmente é um fator a mais, dá um grau a mais de dificuldade. Que relato bonito esse teu dessa vivência lá na Irlanda, porque eu acho que é importante trazer, porque geralmente a gente acaba dizendo, não, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, fui muito bem recebida, e a gente sabe que nem sempre é verdade. Claro, tu foi muito bem recebida pelo professor, e que legal eles dar uma bolsa sempre, né, tá trazendo estudantes brasileiros para lá. Mas dependendo do local que o pai realmente, ele é extremamente machista. E aí, como tu falou, tu era a única mulher no meio de homens ali, né? Se sentia deslocada, né? Qual era o meu papel ali? Claro, tinha a questão da pesquisa como um todo, mas quando tu ia tentar, né, nem sempre consegue desenvolver um diálogo, né, ou uma amizade que saia do laboratório, que saia da sala ali, né, do laboratório como um todo.
Além da Irlanda, tu conheceu mais algum local? Sim, eu aproveitei, né, que eu estava morando lá e na Europa eles têm umas companhias aéreas que fazem alguns voos baratos, né, tem algumas Uhum. promoções. Então eu fiz algumas viagens de final de semana, porque eu não tive férias, né, o tempo que eu tive lá. Mas aí e eu era estudante também, não tinha tantas condições, né? Mas eu dei uma viajada, assim, uma vez por mês eu tentava fazer uma viagem. Aí eu fui a Londres, fui a Paris, Praga, Amsterdã, Veneza e Madrid. Em viagens rápidas, mas deu para conhecer bastante, que aí eu caminhava o dia inteiro, né? Pegava o mapa e ia passear, né? Pegava aqueles mapas turísticos e ia conhecer pelo menos as coisas principais nas cidades, mas coisas bem rápidas. E essas viagens tu fazia sozinha? Então, na verdade, eu acho que eu não viajei mais, eu demorei a começar a viajar porque eu não tinha com quem ir. Aí eu fui morar lá em maio. Em setembro, eu tive uma visita de uma amiga de Quaraí. Ela estava morando num país e ela ia voltar e passou por lá. E aí eu fui a Londres, por exemplo, foi a primeira viagem que eu fiz com ela. Então eu tive assim, eu tinha companhia que eram pessoas que estavam de passada na Europa, e aí a gente combinava de se encontrar em algum lugar. Então, eu acabei não fazendo as viagens sozinha, assim. Mas é tudo meio improvisado, assim. Aparecia alguém, a gente combinava e ia. E acabei, acho que eu não viajei nenhuma sozinha, assim, por coincidência, né? Que bom. Mas os primeiros meses eu não viajei porque eu não tinha com quem ir. Acho que eu deveria ter ido, né? Mas aí a gente, só depois que a gente se dá conta, né? De algumas coisas que a gente deixa passar, assim. Eu sempre fui com alguém, ou foi a menina que morava comigo. Às vezes outros tinham a viagem e eu me adaptei para ter a companhia para ir, sabe? Então eu sempre acabei indo com alguém ou encontrando a pessoa no lugar. Na verdade, o que mais aconteceu foi de eu encontrar, né? Tipo, eu combino contigo, tu tá no outro país lá e a gente se encontra lá em Veneza, por exemplo. Então assim eu fui. Aproveitei as viagens dos outros e me adaptei, encontrei o pessoal. Ah, que legal, que legal. Não, a gente tem que se oportunizar e fazer, e realmente, depois a gente se dá conta que deveria ter feito mais. E além desse preconceito, lá na Irlanda, tu sofreu algum outro tipo de preconceito por ser mulher? Aqui no Brasil, por exemplo? Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava em outra universidade, né? Aqui não é o meu primeiro emprego, como eu tinha comentado. Eu trabalhava em Porto Alegre, numa universidade lá, e eu dava aula para os cursos de engenharia, turmas grandes, né? Eu tinha turmas de 65 alunos. E as engenharias misturadas, então eram turmas que tinha 60 homens, 62 homens e duas, três mulheres. Então eu já sofri assédio dos alunos, desses alunos, né? Já aconteceu assim algumas vezes, mas de colegas até não me lembro de nenhum episódio profissionalmente falando, né? Teve esses episódios quando eu era estudante, mas eu já sofri assédio de alunos mais de uma vez, em aula e em outros momentos de me procurarem, assim, já aconteceu. Essa relação do assédio dos alunos, né, é bem complicado, porque às vezes eles não entendem, né, que a nossa atenção que a gente dá em sala de aula, a maneira como a gente está trabalhando, enfim, a nossa preocupação com a aprendizagem deles, às vezes eles acabam entendendo de uma outra forma, né? E aí fica às vezes bem constrangedor mesmo para nós, mulheres, professoras, enfim. Tem que ter um bom jogo de cintura e causa realmente, né? Sabe disso, causa um desconforto, né? Você não Sim. sabe muito bem o que fazer, ainda mais porque é aluno. E no caso,
como eu recém estava começando a trabalhar e era uma instituição privada, é uma questão, o psicológico da gente fica muito, né, abalado, porque a pessoa te confunde de um jeito, tu fica sem saber como reagir, tu tem medo até de que seja distorcido o que aconteceu, né, e tu possa ter algum problema com o teu emprego, né, por causa disso. Então, te afeta não só pela questão, se for um assédio sexual, por exemplo, mas a questão profissional, né, fica abalada, a gente... são várias coisas que passam pela cabeça, né, do que pode acontecer. E se os outros alunos vão se aproveitar dessa situação, né, e alguém... Porque, no meu caso, aconteceu coisas em sala de aula, por exemplo, né? Que outros viram. É bem complicado de explicar o que passa na nossa cabeça, né? Mas a gente se preocupa, né? Além de tudo, né? Pela questão como mulher, sofreu um assédio, ninguém fica bem, né? Nessa situação, mas ainda mais a questão de ter medo de ter uma distorção do que aconteceu de fato. Então, tu não faz nenhuma reclamação, né? Às vezes tu vai ficar quieta diante dessa situação porque tu tem medo que seja distorcido, né? E que tu tenha problemas profissionais ainda por causa de uma situação dessas, né? Então acontece isso, né? Acredito que não só no meio acadêmico, né? Mas o constrangimento é de várias formas, né? A questão psicológica fica muito afetada. Com certeza, Vivi. O maior problema nessa questão do assédio é que o assediador, ele consegue fazer algo, é incrível isso, né? Que ele acaba colocando a culpa em nós, né? Então a gente às vezes se sente culpada e aí fica, será que eu fiz alguma coisa? Né? Será que eu me coloquei de uma forma errada? E aí começa a vir N situações, às vezes até a questão da roupa que a gente está vestindo, né? A maneira como a gente se coloca, enfim. O assediador, ele tem essa coisa assim que ele consegue, de alguma forma, nos manipular dessa forma que causa esse constrangimento. É claro que eu acho que com a maturidade, como aconteceu isso quando você era bem jovem, né? Foi no teu início de carreira, mas com o tempo a gente acaba tendo condições de meio que se defender, embora algumas coisas aconteçam que às vezes fica tão assim, como assim, né? É isso mesmo, eu até ia falar isso e acabei esquecendo. Mas como tu tá no início, tu fica mais insegura ainda, né? Sim. E aí uma pessoa, né, o assediador, no caso, às vezes se aproveita também dessa tua vulnerabilidade, né? Que ele já sabe que tu não vai ter uma reação, que tu não tem uma experiência para saber o que dizer, né? Então, acho que a pessoa ainda se aproveita desse fato, né? Da tua inexperiência, que eu acho que às vezes percebem realmente, né? Porque a gente é jovem, sabem do teu currículo, do teu histórico, né? No meu caso, sabia que eu recém estava começando a trabalhar, né? E acho que agora, com a experiência, é bem isso que tu falou, né? A gente acaba sabendo lidar um pouco melhor. E aí, talvez até a própria pessoa já não se aproveite tanto, né? A gente não está tão vulnerável. Não é fácil, mas é importante que a gente externize, fale de alguma forma, até para que a gente possa refletir, né? Para que nós, mulheres, possamos refletir e ver as situações que acontecem com outras colegas, para que a gente consiga pensar o que fazer quando acontecer, se acontecer, né? Que vários colegas acontecem isso, né? E Vivian, nas tuas horas livres, eu sei que tu adora gatos. Eu tô aqui e eu peço até desculpa para quem está nos assistindo, que de vez em quando eu dou risada. Qual é o nome da gata que tá ali atrás de ti? Que tá só com A Cindy! a Cindy. Mas tem uma escura. Tem a Amy, que é uma frajolinha preta com branco, e tem a Cindy, que é a tigradinha,
que adora aparecer na internet. Então, sim! eu não sei se ela sabe que ela está sendo filmada, mas eu acho que sim, porque quando eu ministro aula, outro dia eu dei uma entrevista, né, pro Martinho no Sarau Química em Arte, estava tentando tocar teclado, ela apareceu, ela tá sempre ligou a câmera, ela passa na frente. Então, mas ela é minha companheira, né? Onde eu tô, ela tá. Só que ela não tem vergonha de aparecer na câmera. Ai, que legal. Viva, eu quero aproveitar também a oportunidade de te agradecer a tua participação, né? A tua outra colaboração aqui no nosso projeto Química em Arte, trazendo um pouco da tua história artística, né? Então, assim, além de ser graduada em física médica, mestre e doutora na área de física de matéria condensada, tu ainda tem outro título. Fale para nós. Ah, eu sou tecladista, né? Agora meus amigos me mandam mensagem dizendo que quando a gente puder se reunir de novo, que eu vou ter que tocar teclado nos churrascos, que eu vou ter que animar as festas. Agora descobriram, né, o meu segredo. O segredo. Querem que eu anime as festas. É um segredo e um talento, né? Nem todo mundo tem talento para alguma arte, né? Eu sempre falo, vou falar então agora enquanto coordenadora do projeto Química em Arte, eu sempre digo, eu morro de inveja dos colegas, mas é uma inveja boa, tá, gente? Porque as pessoas que têm talento, seja ele qual for, artístico, de música, de canto, de tocar algum instrumento, de declamar poesia, sabe? Eu adoro, adoro, sempre curti muito saraus, né? E sempre gostei da arte como um todo, né? Pintura, sempre amei, 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 mas eu não tenho dom nenhum, então eu fico assim, eu fico encantada. Toda sexta-feira às 9 horas, assim, eu digo, sai da frente, que o Uhum. meu artista está começando aqui, para tudo aqui em casa, todo mundo se senta para assistir. Muito obrigada mesmo por essa colaboração, não só tua, mas tantos outros colegas também que estão participando e colaborando com o projeto. Eu vou deixar na descrição o link do Sarau Química em Arte, para quem não assistiu, corre lá e assiste, que foi bem bacana, bem legal. O professor Martinho explorou bastante não só a questão musical, mas a origem da questão da música, como, né, a música surgiu na vida da Vivian, né? E isso foi a tua história linda, é fantástica. A gente está hoje aqui explorando um pouco na área da ciência. E além, então, nas tuas horas vagas, além de tocar teclado, o que mais que tu faz? Bom, eu gosto bastante de animais, que até também comentei isso, né, com o professor Martinho. Então, eu estou sempre com as minhas gatinhas nas minhas horas vagas. Eu, eu brinco com elas, a gente são minhas companheiras, né? A gente assiste série, assisto bastante série, faço academia, sou bastante adepta da academia. Estou entrando para o mundo dos motociclistas agora. Estou mudando um pouco meus hobbies. Há pouco tempo eu adquiri uma moto. Eu já tirei a carteira já fazia um tempo, mas eu não tinha moto. Daí o pai me deu a moto dele, na verdade. E aí é uma coisa que eu estou gostando bastante, assim. Vou investir nesse projeto aí do motociclismo. Eu gosto de tomar um bom vinho, gosto muito de tomar um vinho, comendo uma boa comida. Adoro sushi, comida que eu gosto muito de comer. Gosto de sushi. E gosto bastante de música, né? Não falando em tocar, mas de escutar música. Gosto bastante de música mesmo. Então, meus hobbies, acho que são mais ou menos por aí. Ai, moto eu tenho medo, tenho muito medo. Eu vi esses dias uma foto tua, não lembro se foi no Facebook ou no Instagram. Era assim, a foto, a moto enorme, tu pequenininha ali. Eu digo, meu Deus, como é que ela consegue ficar em pé nessa moto? Ou como consegue deixar a moto em pé, enfim, né? Foi o ângulo da foto. A minha moto é pequena. Eu estou começando, né? Então, vamos começar pelo mais simples, né? 125 cilindradas, que não é tão rápida, né? Potente. A moto é pequena, não é pesada.
E para eu aprender bem, né, para me encorajar, depois, quem sabe, eu aumento. Mas ali foi o ângulo da foto que deu a impressão que a moto é bem grande. A Sim. moto não é, mas eu também não sou a mais entendida de moto ainda. Que presentão, paizão, hein? Ah, que legal. É, Eu assisti a entrevista, né? Que eu sei que tu é fã do número um do teu pai, mas tem algum outro homem que, na tua história de vida, seja na pesquisa, enfim, em qualquer âmbito que tu diga assim, bah, esse é o cara? boa pergunta, eu não esperava por essa pergunta. Eu tive alguns professores que me inspiraram como professora, até para ser uma boa professora, mas eu acho que a minha inspiração maior são mulheres e não homens. Tirando meu pai, né, que eu comentei, né, muitas influências, e na verdade, não só na questão da música, né, mas existem várias coisas que eu admiro nele, mas acho que a minha inspiração, e principalmente na questão da ciência, é realmente em mulheres. Então, conta para nós, né? Quais são as mulheres que influenciaram a tua carreira, né, como cientista e como mulher? Bom, então acho que vão achar que eu sou meio fã dos meus familiares, né? Que eu comentei no meu pai na minha vida musical, né? Na parte cultural. E a maior professora que eu conheço, que me inspirou bastante, foi a minha mãe, que é professora de matemática, né? O meu irmão mais velho é professor de matemática, e o meu irmão mais novo é professor de física. E eu tenho primos professores, tias professoras, mas eu acho que desde criança eu via a minha mãe, a função dela como professora, eu ia no colégio com ela, pedia para escrever no quadro, corrigia a prova, eu achava aquilo o máximo, o meu sonho era ser professora, desde sempre eu quis ser professora vendo a minha mãe, né, ministrando aulas e eu ia na aula dela. Eu era criança, eu participava das aulas e queria fazer aquela função de professora. Então, a minha maior inspiração foi a minha mãe, porque eu não sei, sabe, aquela história que tu nasceu para fazer aquilo. Eu acho que, mesmo que eu não fosse professora de física, eu teria que ser professora de alguma coisa. Essa certeza eu sempre tive. E a mãe sempre foi muito influente, né, nesse sentido. Hoje ela está aposentada, mas os conselhos que ela me deu quando eu comecei a trabalhar foram de muito valor, assim. Ela, né, experiente, já até está aposentada, acho que ela me ensinou muita coisa, assim. Claro que eu tenho inspirações em a minha orientadora, por exemplo, que foi a minha orientadora de mestrado, de doutorado, ela era bastante jovem quando ela me orientou. Inclusive, ela ganhou aquele prêmio da L'Oréal de mulher cientista, a Solange Fagan, né? Acho que é bom comentar para valorizar os nomes. O nome da minha mãe é Sueli Menezes. A minha professora, a minha orientadora, sempre foi muito influente na área de nanotecnologia, muito bem sucedida e muito respeitada. Então, isso com certeza também foi um grande incentivo para mim. E ela era muito jovem quando eu estava no mestrado e ela já tinha bastante nome, reputação, e ela sempre foi muito respeitada nessa área do conhecimento. Então, existem essas inspirações, até mesmo para eu, até hoje, né? Eu me aconselho com a minha mãe, que eu acho, né, eu sou suspeita, mas que foi a melhor professora que eu já conheci. Ai, que lindo, Vivian, que lindo, que lindo, nossa. Ter, né, a tua família toda, ela foi a melhor mãe, é a melhor mãe e a melhor Sim. professora, porque a família toda é uma família de professores, né? Mas sabe que não é só por ela ser a minha mãe, óbvio, né? Que
Mas ela realmente, sim, me deu alguns conselhos que foram preciosos para minha profissão, assim. Por exemplo, eu fui fazer o concurso, o primeiro concurso da outra instituição que eu trabalhei antes de trabalhar aqui na Fronteira Sul, era uma instituição privada, então não é aquele edital com todos os pormenores, né? E aí tinha a prova didática e não dizia nada. Só deram um ponto lá, uma data e tu ia fazer a prova, eles não diziam nada do que tu tinha que fazer. E aí a mãe me disse, por exemplo, que um professor nunca vai dar uma aula sem o plano de ensino. E eu nunca tinha dado aula. Eu iria fazer aquela prova didática, por exemplo, sem o plano de ensino. Então, umas dicas assim que eu nunca vou esquecer e que foi essencial, assim, por exemplo, se eu não tivesse levado um plano de ensino nesse concurso, eu não tinha passado no concurso. Tem umas coisas que realmente a experiência dela, uns toques, assim, que ela me deu, que eu não esqueço e que fizeram bastante diferença para o meu desempenho ou para alguma coisa, por exemplo, vou aplicar uma prova, coleta a assinatura dos alunos, uma suposição. Coisas que tu pode ter uma complicação porque tu não sabe que tu tem que fazer isso, mas se tu fizer uma segurança a mais que tu tem. Os conselhos dela sempre são bem preciosos. E essa do plano de ensino, eu até hoje vejo gente que faz concurso e não leva, e eu me Não lembro da leva. mãe. Eu lembro da Aham. mãe. Nenhum professor dá aula sem plano de ensino. Eu não me esqueço, sabe, as coisas que ela me Mas é aquela questão, né? Conselho, se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? E quando a gente dá um conselho é porque a gente quer o melhor e porque a gente já Sim, viveu situações, né? Então, tua mãe já viveu inúmeras situações em sala de aula. Então, com certeza, ela, né, todas as macetes e dicas, enfim, e situações que poderiam acontecer, ela já, como mãe, né, uhum, naturalmente, ela, né, tentou te resguardar em algumas situações, e isso é muito bom. Que legal. Não, tu é é, fãzaça da tua mãe, fãzaça do teu pai. É claro, né? Tu é física, né? Eu sou química, enfim, mas se a gente for ver, às vezes o universo conspira, né? Questão da física, tu pensou, tu queria, começamos a nossa história aqui hoje, tu dizendo que tu tinha interesse em fazer química, sim, né? Sempre gostou de cálculo. E aí surgiu a oportunidade física, médica, e tu acabou de. Bom, enfim, né? Aquela coisa, tu te apaixonou, e hoje nós temos aqui como colega da universidade trabalhando na área de física, formado em física médica. Mas se a gente for pensar assim, né, naquela questão da conspiração, enfim, então a mãe professora de matemática, o pai radialista, né? A rádio, ondas. Eu adoro pensar nessas relações, assim, né? Acho que no final, assim, às vezes o universo conspira e a gente nem se dá é, conta de algumas coisas. Né? Eu acho que sim, até porque a mãe uma vez me disse que eu não fosse professora. Quando eu era criança, quero ser professora. E a mãe, não, minha filha, vai fazer uma coisa melhor, porque existe aquela questão da não valorização dos professores, né? Não é fácil ser professor. E aí a mãe até me disse para achar uma coisa melhor, mas tu vê que era para ser, porque eu não sim. desisti, mas não é fácil, né, também. Com Aquelas certeza. profissões que há amor à profissão mesmo, né? E aí Por isso que tu é estamos. essa professora maravilhosa, super dedicada, super esforçada, super comprometida, não só com o ensino, né, mas com a qualidade do ensino, sempre buscando coisas novas para os teus alunos. E isso é a tua trajetória de vida, as experiências que tu teve, os bons exemplos que tu tem em casa, né, que te transformaram na profissional que tu é hoje. Ah, que legal, parabéns. Vivian, infelizmente chega naquele momento que eu não gosto da entrevista, que a entrevista, né, está indo para o fim. Então, assim, gostaria imensamente de agradecer a oportunidade de estar te conhecendo um pouco mais aqui, sabendo um pouco mais da tua história, entendendo mais os teus projetos, a tua área de pesquisa, né, toda a tua trajetória como um todo.
as dificuldades que tu já passou, as recompensas que tu já teve, assim, te agradeço imensamente e eu, né, em nome do Química em Arte, te agradeço profundamente. Para terminar essa nossa conversa, espero que a gente possa ter outras tantas conversas, não só aqui no Química em Arte, mas que logo tudo passe, a gente possa estar de forma presencial, conversando, dando boas risadas. Qual o conselho ou dica que tu daria para uma jovem cientista, né, que deseja seguir a carreira de física assim como tu percorreu? O conselho que eu deixo é de não desistir, né? A gente não deve desistir. As dificuldades vão existir sempre, em tudo na vida, né? Depois colher os frutos, né, da nossa persistência é sempre o melhor. A gente nunca deve desistir e fazer o melhor, né? Sempre poder olhar para trás e não ter arrependimento, ter dado o melhor de si, e aí o sucesso é garantido. O esforço, né, as pedras no caminho sempre vão existir. A gente que vai ter que batalhar, mas vale a pena.